aqui, do Laboratório para a Geração de Novas Utopias, Os Papos da Meia-Noite e o Diário da Onça Pintada. Eu vou te contar uma história de onça, então, André. Essa está num livro aqui muito legal que eu comprei, que chama A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussi, que trata do primeiro assassinato na cidade ainda, né? Primeira povoação do Rio de Janeiro. É bem legal, no início. E aí tem um caos aqui, na verdade ele cita um caos, uma anedota aí contada pelo Conde Hermano Stradelli, que publicou e comentou uma coleção de cartas escritas pelo pessoal da época lá. A história está, contudo, no seu manual de caça e consta do capítulo principal, que trata dos veados. Caçadores são, em geral, fascinados por essa espécie de animal. Desde a antiguidade, por todo o velho mundo, o veado é a caça grande, a caça por excelência. Tanto que venatus e venatórios, em latim, confundiam etimologicamente os conceitos de veado e caça. Entre os nativos, tal noção se repete. Ciguaçu, aportuguesado em Suaçu, é o termo que traduz veado, com o sentido de mãe grande, já que os índios evitavam chamar o bicho pelo nome verdadeiro. Não era propriamente um animal, mas um espírito tutelar das matas, arisco, traiçoeiro e extremamente vingativo. A caça do Suaçu era por isso cercada de superstições. Quando abatiam um veado, os tupis lhes quartejavam os traseiros, que eram abandonados na floresta, para que a mãe grande não lembrasse já ter sido no passado humana. Há várias espécies brasílicas do veado. Suaçuapara, veado torto, ou seja, do chifre torto. Suaçueté, veado por excelência, a maior das espécies. Suaçutinga, veado branco, por causa do círculo alvacento ao redor dos olhos. Suaçupitanga, veado vermelho. Não sabiam qual delas iriam encontrar, Mateus Cavério e Dom Rodrigo, quando foram bater as matas do sertão de São Vicente, atrás da grande veação. O português vinha armado com uma besta, enquanto Cavério trazia uma espingarda. Um guaianá de arco e flechas era o guia, era quem seguia o rastro do animal, orientando os caçadores. Para quem não sabe, há qualidades de veado que habitam matas bem fechadas, e a dificuldade, numa caçada dessas, é andar pela floresta sem abrir trilhas, nem mexer arbustos. Era o que fazia o guaianá, quando disse Ciguaçu. Não perceberam a presa, os dois fidalgos, e o animal, pressentindo presença humana, já se embrenhara de novo, tentando confundi-los. Continuaram, porém, naquela direção, com passos leves, comedidos. O guaianá, que ia à frente, parou de súbito, apontando alguma coisa longe. O italiano percebeu então, bem no fundo do mato, o dorso pardacento de um bicho em contraste com o verde da folhagem. Era o veado que procuravam. Avançaram então atrás do guia, ainda mais devagar, e avistaram outra vez o pelame pardo, mais longe um pouco. A floresta, sombria, fechada, emaranhada de embiras e cipós, permitia apenas uma visão fugaz, instantânea do Suaçu. O guaianá, contudo, notou alguma particularidade, talvez decorrente do tipo de passada ou do matiz do pelo, porque conseguiu identificar a espécie, suaçurana. Nem Cavério nem Rodrigo conheciam aquela raça, mas devia ser um tipo raro, a julgar pelo nome. Em tupi, o sufixo "rana", semelhante a, parecido com, é usado para designar variantes próximas de uma mesma espécie, como no caso de jaguara, onça pintada, e jaguarana, que parece onça pintada, ou seja, a onça preta. A correlação entre Suaçu e suaçurana, os fidalgos devem ter pensado, talvez envolvesse algum pormenor relativo a manchas da pelagem ou o aspecto do chifre, pois o veado que perseguiam era predominantemente pardo, como os demais suaçus. Fascinados com aquela possibilidade, a de matar um espécime mais raro, os caçadores tomaram a frente, porque o guaianá parecia estar com medo e ficara muito atrás. Como não tinham visto o bicho inteiro, somente aquela mancha parda se movendo na mata, não sabiam se os suaçuranas eram particularmente perigosos, se era do tipo galhado ou de cornos pontudos, que tem, segundo os índios, melhor carne. A floresta, de repente, abriu perto de um pequeno córrego, onde havia uma lapa, nem muito funda, nem muito alta. O genovês percebeu que o bicho se abrigara ali. Pediu a Dom Rodrigo que lhe desse cobertura, pela esquerda, enquanto ele aproximava da entrada.
Caso errasse o tiro ou o animal tentasse fugir primeiro, o português acertaria a presa com a besta. E teve tempo, então, de socar a pólvora no cano da espingarda, introduzir o pelouro, encher a caçoleta e acender a mecha. Como sabe o leitor, as espingardas dessa época eram muito pesadas e necessitavam de um apoio para o cano, uma forquilha, por exemplo, no momento do tiro. Mateus Cavério tinha para esse fim escolhido o tronco de uma árvore seca, de fronte à boca da furna, mas não chegou a fazer mira. O genovês, traído pelo mau aprendizado do tupi, não se deparou com um veado. Aquilo que chamavam suassurana, apesar de conter o radical suassu, era uma enorme onça parda, que acuada deu o bote contra ele. Por sorte, conseguiu atirar, ainda que a esmo, enquanto pulava para se esquivar do ataque. A fera chegou a lhe assestar uma patada no ombro, mas se assustou com o estrondo do disparo e desistiu da luta. De Rodrigo de Vedras, que lhe dava cobertura, nem sinal. Disse mais tarde o português que voltara para buscar o Guaianá, não imaginando tudo fosse acontecer tão rápido. O Conde Stradelli então remata a narrativa explicando por que na estranha concepção daqueles índios a sua surana, que parece veado, a onça parda, não é classificada como um dos tipos de onça. A onça parda não é onça porque não se comporta como onça. É um tipo de veado porque parece caça. Finge, na verdade, ser a própria caça para emboscar o caçador. Então é isso aí. Isso aqui. Em busca do satélite perdido não estamos mais, né? Agora queremos é ver a onça pintada e botar o sino no pescoço dela.